Bom, agora a gente vai falar sobre a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. Essa semana será histórica, essa ação, não decisão, será histórica a iniciativa, porque a Corte se prepara para as primeiras sessões por videoconferência das turmas e do plenário. Quem tem mais informações é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Vamos ver. Esta será uma semana que marcará a história do Supremo Tribunal Federal, que dará início a sessões remotas de julgamento realizadas por videoconferência. Isso foi possível devido a uma alteração no regimento interno da Suprema Corte, que permitiu a adoção de novas tecnologias, mantendo, portanto, as atividades do tribunal em pleno funcionamento, sem que houvesse qualquer prejuízo para a sociedade e também não houvesse impacto nessas regras de distanciamento social impostas como medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. A diferença entre essas sessões que serão realizadas por videoconferência com as sessões do plenário virtual é que os ministros estarão todos juntos, online, ao mesmo tempo, conectados, e por meio dessa plataforma, de videoconferência, eles poderão se manifestar. As partes, ou seja, os advogados, o Procurador-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, todos aqueles que tiveram interesse em fazer sustentações orais, já enviaram ao STF suas manifestações, que puderam ser enviadas por meio de áudio ou vídeo, e, portanto, terão seu momento de oitiva, eles poderão ser ouvidos no momento oportuno, e com isso a gente tem um respeito ao contraditório e à ampla defesa. Como é que será a ordem desses julgamentos? A ordem ela não muda. Da mesma forma que os trabalhos acontecem no plenário físico, elas irão acontecer por meio dessa plataforma que permite a videoconferência. Então, primeiro será feito o chamamento do processo que será julgado. Após, nós teremos a leitura do relatório que é feita pelo ministro relator, onde ele faz um resumo ali do caso para que os demais ministros possam ter noção do que aconteceu dentro do processo. Em seguida, será dada a oportunidade para aqueles que tiveram interesse de fazer suas sustentações orais. Posteriormente, os demais ministros eles ficam atentos a todas essas manifestações, mas posteriormente o ministro relator ele vai proferir o voto e só depois é que os demais ministros vão também fazer suas manifestações. Ao final, haverá uma conclusão desse julgamento e o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do STF, ele vai dar o resultado do julgamento, ele vai proclamar o resultado desse julgamento. Para amanhã, nós temos sessões da primeira e também da segunda turma. Constam ao todo mais de 30 processos que serão analisados pelos ministros, sem contar naquelas listas que normalmente são colocadas também para serem chamadas a julgamento. O grande destaque são os habeas corpus de relatoria do ministro Marco Aurélio. Já para a quarta e quinta, temos a previsão de sessões plenárias. Na quarta, constam ações diretas de inconstitucionalidade, em que o relator é o ministro Marco Aurélio. Eu cito, por exemplo, uma em que ele concedeu em parte a liminar para dizer que as medidas provisórias que foram editadas como enfrentamento ao coronavírus, elas permanecem válidas, ou seja, ele não determinou a suspensão dessas medidas, mas ele também disse que os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem, concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo em que a União estabelece medidas de enfrentamento, os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem implementar essas medidas, ou seja, há uma competência concorrente para legislar em matéria de saúde, estabelecendo medidas administrativas e legislativas no enfrentamento a esta crise. Os ministros também analisarão, na quinta-feira, em torno de 13 processos. Esses processos são essas ADIs que nós temos comentado, inclusive, aqui no Supremo Tribunal Federal, que foram ajuizadas, e a gente comenta no Jornal da Justiça com frequência, ajuizadas questionando todas essas medidas de isolamento social, esse conflito federativo, essa crise política e econômica e a crise no próprio sistema de saúde. Então, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas ao STF, e os ministros terão a oportunidade de analisar as liminares que já foram analisadas pelos respectivos relatores. Então, em alguns casos, os relatores deferiram as liminares e em outros não, mas todas as ações elas têm como pano de fundo discussões sobre medidas de enfrentamento à pandemia. Então, os ministros irão dizer se mantém ou não essas liminares que já foram deferidas. Esta será uma semana extremamente histórica e de muito trabalho para o Supremo Tribunal Federal.